Meus irmãos, nessa noite eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor, amém. E para você que está me ouvindo, desejo uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia, dependendo do período ao qual você poderá estar assistindo esse vídeo. E irmãos, eu venho aqui nesse vídeo trazer uma palavra de Deus para mim e para a tua vida. E eu gostaria de ler aqui no livro de Provérbios, capítulo de número 22, o versículo de número 6. A minha versão é um pouco diferente e diz assim: Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Em outras versões, a Bíblia nos diz assim: Ensina o menino no caminho que deve andar, e até quando ele envelhecer, não se desviará dele. Amém? Irmãos, todos nós sabemos que no mundo em que nós estamos vivendo nos dias de hoje está muito difícil, pois no mundo em que nós vivemos há uma corrupção muito grande. Todos nós sabemos, irmãos, que um alvo principal de Satanás nos nossos dias é a família, porque a família foi instituída por Deus desde a antiguidade, quando Deus assim criou Adão e de sua costela tirou Eva. E quando Deus criou os dois, Deus já estava pensando em ter herança, ou seja, ter filhos, que eles tivessem filhos. E a palavra que eu quero trazer nessa noite é para você pai, é para você mãe, principalmente de filhos cristãos que estão me ouvindo nesse momento. Eu quero rapidamente, em poucas palavras nesse vídeo, explicar da importância de um pai e de uma mãe na vida dos seus filhos. Amém? Como nós lemos aqui, irmãos, está escrito assim que nós devemos educar a criança no caminho que ela deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Irmãos, confesso aos irmãos que muitos pais, muitas mães de filhos que estão na igreja hoje não dão tanta atenção para os seus filhos. Eles não valorizam tanto os seus filhos como eles precisam ser valorizados, principalmente nos dias que nós estamos vivendo. Pois, nos dias que nós estamos vivendo, nós vemos muitos jovens, muitos adolescentes que estão se corrompendo, que se desviam da igreja, que saem da igreja, que não têm força suficiente para permanecer firme nos caminhos do Senhor. E nesse vídeo eu quero trazer para você, pai e mãe, da importância que vocês têm na vida de seus filhos. Pois eu acho muito engraçado, e eu fico um pouco meio irado com isso, que muitos pais querem nos nossos dias exigirem coisa dos teus filhos, sendo que eles não dão exemplo. Como que um pai, como que uma mãe quer que o seu filho leia a Bíblia, quer que o seu filho ore, quer que o seu filho busque a Deus, sendo que ele não pratica isso? Eu quero trazer para você, mãe, quero trazer para você, pai, que se você não der o exemplo para o seu filho, se você não mostrar para ele qual o caminho que ele tem que seguir, ele não vai conseguir sozinho. Tem casos específicos, eu conheço jovens, adolescentes que Deus pegou, Deus puxou para ele e os pais são desviados, os pais não estão firmes na igreja. Mas por quê? Porque através do filho e da filha, Deus vai alcançar a família. Mas nos nossos dias, irmãos, a escassez do amor de um pai e de uma mãe para com o seu filho é tão grande que teve um dia que eu estava no culto e eu estava sentado e o Espírito Santo me falou assim: Filho, você está vendo aquela irmã? Os dois filhos dela, a salvação deles dependem da mãe e do pai, porque eles não dão amor suficiente, não dão carinho suficiente para eles. E o Espírito Santo, pela misericórdia de Deus, foi muito mais além. O Espírito Santo me revelou, irmãos, nessa revelação que eu tive, que esse pai e essa mãe, não vou citar o nome, eles tinham tempo apenas para os dois, não tinham tempo para sentar com o filho, tempo para explicar para o filho: você tem que agir assim, você tem que agir assim, dessa forma. Irmãos, se você, pai e mãe, se você não der o exemplo para o seu filho, ele não vai conseguir sozinho, dependendo do caso. Você tem que ser coluna, mãe, na sua casa, você tem que orar, você tem que ter autoridade suficiente de Deus para que o seu filho venha alicerçar na presença de Deus. A importância do amor de um pai para com o seu filho é muito grande. Tanto é que João 3,16 nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ou seja, Deus nos amou, Deus nos ama. E assim como Deus nos ama,
Ele quer ver em você, pai, em você, mãe, o amor que você tem que ter para com seu filho. Você tem que ser o exemplo na sua casa. Se você não ora, se você não lê a Bíblia, não adianta você resmungar, falar, ai, queria tanto que o meu filho jejuasse, queria tanto que o meu filho buscasse a presença de Deus, lesse a Bíblia, mas muitas das vezes você não dá o exemplo para ele. Aí você pode me perguntar, mas hoje eu já expliquei para meu filho o caminho, já falei qual caminho que ele deve seguir, e hoje ele é desviado. A Bíblia diz, se você ensinou o caminho, não se preocupe, ele jamais vai se desviar. Se você, mãe, se você, pai que me ouve, tem um filho desviado da igreja, e você já ensinou o caminho para ele, não se preocupe. Espere no tempo de Deus e no momento certo Deus vai puxar os seus filhos. Porque Deus não é um homem que mente. Se a Bíblia diz que se você ensinar o caminho, quando ele envelhecer ele não vai se desviar, pode ele ter até 100 anos. Mas no momento exato Deus chama ele e salva a alma dele. Pode crer nessa palavra. Amém? Eu agradeço você que está me ouvindo e que você, pai e mãe, possa se sentir tocado pelo Espírito Santo, pois o Espírito Santo quer que você, através da presença dele, venha ter amor para com seu filho e ensiná-lo como ele deve andar nos nossos dias. Amém? Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.